Os vasos da casa de Deus. Essa palavra está aí na nossa revista eletrônica, estará também amanhã à noite no nosso canal Videira Belo Horizonte ou Vinha MGTV, para que você, líder, possa compartilhar durante a semana na sua célula e ruminar e meditar. Quando fazemos isso em toda a região metropolitana, a nossa unidade é fortalecida, porque somos alimentados por uma só palavra. Eu queria que você pensasse agora nos vasos lá da sua casa, ou na casa de alguém que você conheça. Geralmente, e nós temos alguns aqui, eles são vasos decorativos. Não são coisas que na Bíblia nós vemos que Deus usa o vaso, é o vaso na mão do oleiro, é o vaso de barro, é o vaso que está nas mãos do Senhor. Então os vasos são peças decorativas na nossa casa. Mas como eles seriam na casa de Deus? Porque a minha pregação é os vasos, diga, da casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus é a casa de Deus é a? Diga, a casa de Deus é a igreja. Aqui na Videira nós não chamamos esse lugar de casa de Deus, nem de templo, porque sabemos que no Novo Testamento o templo do Espírito somos nós. Mas a igreja continua existindo, amém? A igreja é o que então? É a composição dos membros do corpo. Então, aqui o nosso querido pastor João Alves sozinho não é igreja. Ele é membro da igreja. Por isso você não é igreja sozinho lá na sua casa. É necessário ter uma expressão corporativa, ou seja, coletiva. Você na sua casa é parte da igreja. Mas assim como o corpo não sobrevive só com parte dele, nós precisamos estar conectados. Diga, conectados. E nós somos conectados pela honra. Pastor, mas como assim? A Bíblia diz em Romanos, se puder projetar aí, pastor João Lima, Romanos capítulo 9, versículo 21, diz assim: ou não tem o oleiro, 9:21, você pode acompanhar também na sua Bíblia, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, olha aqui que coisa interessante, é um mistério do Novo Testamento, para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. O oleiro, que é Deus, quantos compreendem que o oleiro é Deus? Ele tem o direito sobre a massa. Alguém aqui faz parte da massa? Você é uma massa nas mãos do oleiro. Ele tem o direito de moldar essa massa como ele quiser. Por que, Beto, ele tem o direito? Porque ele comprou 2 vezes você. Ele comprou quando ele derramou o seu sangue no Calvário por nós. E ele comprou também lá antes disso, quando ele nos criou. Então, quando alguém cria algo, ele tem direito sobre a criação. Chama direitos autorais. Se é um livro, por exemplo. Ou se ele faz uma invenção, ele tem que registrar. Faz um registro de marcas e patentes. Ele patenteou. Então ele tem direito sobre a criação. Alguém aqui está entendendo a pregação? Então ele tem direito sobre nós duplamente. Porque primeiro ele criou e depois ele comprou de volta quando o homem se perdeu. Isso se chama redenção. Diga, criação e redenção. Você é duplamente de Deus. Eu diria uma terceira vez, quando ele colocou o Espírito como penhor dentro de você, para dar garantia que você foi criado, depois comprado, ele colocou um selo. Já viu o selo de garantia? Significa que aquilo que foi criado, aquilo que você foi na loja comprar, se houver algum defeito, alguém vai dar manutenção naquilo. Aleluia. É o Espírito Santo que te foi dado. Fala para o irmão que está do seu lado, você está em manutenção. Aleluia. Se a casa de Deus é a igreja, então os vasos somos nós. Se a casa de Deus é a igreja, os vasos somos nós, homens e mulheres, seus filhos, mas também somos seus servos. Na casa de Deus, diferente na minha e na sua, os vasos não são para decoração, eles são instrumentos na edificação. Não é nosso costume aqui na Videira, mas já viu como alguns evangélicos cumprimentam uns aos outros? E aí, vasos?
Né? Não é de dar vaso, é um cumprimento bíblico, porque ele é vaso mesmo. Só não sabemos se é de honra ou de... É mais ou menos por aí que eu quero caminhar. Porque, 2 Timóteo, você precisa abrir nesse texto, que ele é crucial na pregação. 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, e versículo 20. Depois nós vamos projetar. Ainda não baixou a Bíblia, João? Ok. Vamos avançando de glória em glória. Só de ter aqui eu já estou feliz. Quantos estão felizes também? Fala comigo assim, só vai melhorar. Fala, só vai prosperar. Como diz o pastor Ataíde, a 30, 60 e a 100 por 1. É esse o seu dizer atual? Hã? Aleluia. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Olha que texto. Ora, numa grande casa, a casa de Deus é pequena ou grande? Lembra disso. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro ou prata, mas há também de madeira e barro. Alguns para honra e outros, porém, para... Que mistério. Numa grande casa, ou seja, na igreja, há vários tipos de vaso, diferentes materiais, uns de ouro ou prata, são valiosos, sim ou não? Vasos de ouro ou prata ficam em qualquer lugar, expostos de qualquer maneira, eles têm que ser guardados, eles têm que ser valorizados. Mas e vasos de madeira e barro? Lá na casa da minha mãe tem vários vasos de madeira e barro lá de fora da casa. Tomam sol, tomam chuva, mas alguém tem coragem de deixar um vaso de ouro do lado de fora da casa? São todos vasos na casa de Deus? Mas está claro no texto para você que os materiais são diferentes? Um vaso de barro pode se tornar um vaso de ouro? Sim ou não? Preste bem atenção antes de responder. Um vaso de barro ou de madeira pode se tornar um vaso de ouro? Lembra da arca? A arca era feita de quê? De madeira de acácia. E era revestida de? Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele está entendendo a pregação. Significa que todos são vasos na casa de Deus. Amém, irmão? Eles podem ser transformados? Um vaso de barro de pouco valor pode ser transformado em um vaso de ouro de muito valor? Ele será revestido com glória de Deus. Mas ele também pode quebrar aquele vaso e fazer outro, porque você é um vaso nas mãos do... Alguém aqui está interessado em avançar no Senhor? Talvez você até aqui, e eu também, tenham sido um tipo de vaso, mas a graça de Deus é que Ele está trabalhando em nós de glória em glória. Já está disponível toda a transformação que você precisa, diga, em Cristo Jesus. Mas eu preciso ler com você de novo o texto, porque o texto de 2 Timóteo 2:20 nos fala que na casa de Deus, numa grande casa, e não é pequena. Ah, pastor, eu gosto de igreja pequena. Pois então o texto diz que o lugar dos vasos da casa de Deus é uma grande casa, e a casa só vai crescer a cada dia para a glória de Jesus. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou prata, ou seja, de valor, mas há também de madeira e barro. Vamos jogar os vasos de madeira fora? Sim ou não? Muito bem, tem alguém entendendo a pregação? Vamos jogar os vasos de barro fora. O que nós vamos fazer com os vasos de barro? Vamos orar para que eles sejam transformados. Vamos orar para que eles sejam revestidos. Quando alguém olhava para a arca, imaginava que ela fosse feita de madeira? Quando alguém olha para você, não vê a sua madeira, vê a glória de Cristo te revestindo. Quando Cristo olha para você, Ele não vê a sua fragilidade, a sua debilidade como barro. Quando Deus olha para você, a única coisa que Ele vê é o sangue de Cristo te cobrindo. E o sangue de Cristo, quando cobre a carne do homem, ele é um homem santificado. Um homem sem a cobertura do sangue é um homem comum. É apenas uma criatura de Deus. Mas um homem com a cobertura do sangue não é comum mais. Ele não pode ser colocado em qualquer lugar. Ele se tornou separado. E a palavra santo significa separar. Deus separou você. Você não é mais um vaso comum. Você já é um vaso santificado. Portanto, a vontade de Deus, presta atenção agora, não é que nenhum desses vasos da casa de Deus
sejam vasos de desonra. A vontade de Deus é que nós sejamos vasos de honra. Mas é fato que existem numa mesma casa, diga, vasos de honra e vasos de desonra. Então existe um tipo de material que os vasos são feitos. Agora Jeremias, vai para Jeremias. Eu já te dei textos do Novo Testamento, vou te dar do Velho agora. Jeremias 18:4. Como vaso, 18:4 do profeta Jeremias, como vaso que o oleiro fazia de barro. Isso aqui é muito de Deus. Como vaso que o oleiro, digo, o oleiro é Deus. Digo, o vaso sou eu. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso pode estragar. O vaso da casa de Deus pode estragar. Então existem vasos estragados. Esses vasos estragados podem ser descartados. Lá na sua casa pode. Na casa de Deus não. Lá na sua empresa pode até. Não funciona, o funcionário demite. Como fazer isso na casa de Deus? O caráter do irmão não está muito apropriado. Manda embora. Na empresa pode. Na casa de Deus não. O caráter do seu filho. Esses dias eu fui muito recriminado por um irmão que disse não aceitar um outro irmão na casa de Deus. Ele julga ser um vaso de honra e aponta que o outro é de desonra. E aí ele disse: onde estiver um vaso de desonra, não estará presente na casa. O que fazer quando o seu filho se perde? O que fazer quando o caráter dele não é apropriado? O que fazer quando ele pede herança e resolve ir embora? Na empresa, no comércio, em outras instituições, você pode demitir. O que fazer na casa de Deus? Você vai fazer igualzinho você faz na família. Você vai orar e crer que Deus é poderoso para transformá-lo. Mas como pai da casa que me foi concedida, como que eu vou fazer? Eu vou dizer, aceito um e não outro? Não, ambos vão permanecer na casa. E o Senhor vai fazer o trabalho que só Ele pode fazer. Esse trabalho é do Espírito Santo. Aquele que se acha vaso digno, pode estar cheio de justiça própria. Porque quando ele olha para o outro e diz, eu sou digno, ele não me assento na mesma cadeira, na mesma casa. Esse está tendo a postura diferente da postura do Senhor Jesus. Ele assentou na mesa com justos e pecadores e comeu com ambos, porque sabia que Deus era poderoso para transformá-los. Judas, segundo as Escrituras, já era um vaso de desonra, mas Cristo foi com ele até o fim. Não é incrível? Só tem um lugar que é possível fazer isso. É só na igreja. Não tente fazer isso na empresa. Não funciona. Não tente fazer isso num governo. Não funciona. O que funciona lá fora é a meritocracia. E você deve honrá-la. Deve premiar os melhores funcionários. Você deve pagar melhor os que vendem mais. Mas como fazer isso na casa de Deus? A casa de Deus não funciona como funciona o mundo. Diga graças a Deus. Porque aqui é o único lugar onde você pode experimentar certas coisas. É por isso que eu me sinto muito honrado de ser parte da casa de Deus. É por isso que eu me sinto muito honrado de ser ministro da casa de Deus. É por isso que nós precisamos preservar esses valores da honra, da lealdade e da unidade. Quem está na unidade, diga amém. Amém. Agora, vai para Romanos 13, 7, por gentileza. O que eu estou passando para você hoje não é uma comida rasa, é uma feijoada espiritual. Romanos 13, 7, olha aqui que interessante, outra passagem do Novo Testamento. Romanos 13, 7 diz, pagai a todos o que é? Pagai a todos? Alguém já ouviu a frase, eu não devo nada para ninguém? Geralmente na boca de pessoas com muita segurança, cheias de retidão, homens que nunca cometeram tais pecados. Eles falam, não devo nada para ninguém. Se tem um vaso na casa de Deus que fala assim,
de duas uma: ou ele nunca leu esse texto, ou ele nunca obteve revelação dele. Porque quem está te falando que você deve, sim. Todos devem. Todos devem alguma coisa. E o que você deve ser pago. Pastor, eu não devo nada para ninguém. Segundo as Escrituras, todos nós devemos alguma coisa. Só que as coisas que devemos são diferentes. Alguns devem tributo, outros devem impostos. Aleluia, vai fluir. Outros devem respeito e outros devem honra. Esse texto de Paulo afirma que todos nós devemos pagar algumas coisas. Honra é uma delas. A honra deve ser paga. Não pode ficar como se fosse uma coisa comum, porque o que é comum não é honroso. Qual lugar é honroso? Esse lugar aqui é honroso. Ele está em destaque dos demais lugares. Compreendeu? É só uma ilustração para você compreender. O que significa um pódio? Um pódio significa que existe um lugar para o primeiro colocado, existe um lugar para o segundo colocado, existe um terceiro lugar. Quantos estão entendendo a pregação? Existem lugares de honra. Esses lugares de honra devem ser valorizados. Agora, Jeremias disse que o vaso estragou, pastor Amós. O que estraga o vaso? Isso você não vai encontrar na palavra que está projetada, e nem na sua revista você vai encontrar. O que estraga o vaso? Na minha opinião, na minha simples opinião, o que estraga o vaso é a desonra. Me parece que é como uma trinca. Pode ser revertida? Pode. Mas se a desonra não for revertida, no final, ela vai culminar em deslealdade, traição, e o fim da história é o fim de Judas, que é o exemplo perfeito de um vaso que estava na casa. Judas estava na casa? No discipulado de Jesus, Mariana. Conviveu 3 anos e meio com ele, viu os milagres, viu os prodígios, viu as maravilhas, e o Senhor, na sua benignidade, na sua longanimidade, que Deus me conceda essa graça. Aleluia. Como que alguém permanece na casa? Sabedor desde o princípio que o outro já tinha no coração o objetivo de traí-lo. Meu Deus, só pode ser alguém como Cristo mesmo. Esse é benigno de verdade. Como que você permanece com alguém que ele sabia desde o princípio que era ladrão, e a Escritura diz que ele sabia desde o princípio que metia a mão na bolsa, e eu penso que Jesus imaginava: pode roubar à vontade, eu tenho a provisão. Não vai, você está fazendo mal é para você mesmo, porque para mim o Pai sempre traz a provisão. Aleluia. Isso não funciona nas empresas, não funciona em outras instituições, mas é assim na igreja de Cristo. É um lugar sui generis, não é da terra, é do céu. Por isso as coisas da terra não funcionam na vida da igreja. O homem foi criado para andar em honra. Olha Salmos, dá para projetar? Salmos capítulo 8 e versículo 5. Olha o que a Escritura diz que Deus fez o homem: fizeste-o, no entanto, por um pouco e menor do que Elohim, que significa Deus. Olha o que o texto diz agora: de glória, diga de glória, e de honra o coroaste. Quando Deus foi criar o homem, Ele criou algo que o representasse. Por isso Ele diz, quando Ele foi criar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e façamos o homem conforme 8:5, João, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Diga imagem e semelhança. Os filhos carregam a imagem dos pais. Você não deixa a sua criança desarrumada, uma roupa rasgada, porque ao fazer isso, você transmite uma imagem errada dos pais. Ao ver a criança, logo as pessoas se remetem aos pais, sim ou não? Sim. Eu amo aquela passagem que fala quando a rainha de Sabá chegou a visitar Salomão. E a Escritura diz que ao ver, preste atenção, isso tem a ver com você, tem a ver comigo. Ao ver a rainha de Sabá, as roupas dos servos de Salomão, a maneira como eles se comportavam, a comida que eles comiam, a Escritura diz que ela ficou fora de si. Mas espera aí,
Presta atenção. Os reis daqueles outros reinos valorizavam só a si mesmo. As roupas deles eram as melhores, as comidas deles eram as melhores. Mas no reino de Salomão não. A glória era compartilhada com todos. A honra era compartilhada com todos. Eu acho que eu estou falando de você. Existe uma glória nessa casa, ela é compartilhada com você. Existe uma honra nessa casa, ela é compartilhada com você. Porque você foi feito para transmitir honra. Porque você foi coroado, diga coroado, de glória. Mas só de glória? A Escritura diz que a mulher é a glória do marido, do homem. Por isso, o rei Assuero quis mostrar a sua glória à rainha Vasti. Mas todos sabem a história, daqui a pouco eu chego nela. Ela disse, não vou. Então, quando o homem foi feito, ele foi feito e coroado de glória. Mas só de glória, diga, de honra também. Então, quando você, presta atenção no que eu vou falar, valoriza a honra, glória de Deus está sendo transmitida através da sua vida. Quando você honra lá o seu patrão, glória de Deus é liberada dentro da sua empresa e o resultado é que você vai prosperar. Talvez você faça isso inconsciente, mas eu estou te dando agora consciência da maneira de você trabalhar, da maneira de você congregar. Não congregamos com qualquer roupa. Não congregamos de qualquer maneira, congregamos, diga, em honra. O horário que você chega na reunião demonstra a importância que ela tem para você. Como que você vai a uma reunião de trabalho, a uma entrevista de trabalho? Você vai com qualquer roupa? Você vai em qualquer horário? Então você acha que a roupa que você veste e o horário que você chega nas reuniões, não estou falando só da reunião da igreja, transmite o valor que você dá a ela. Se você deu valor àquela reunião, você preparou no dia anterior, não é assim? Você vai lá, coloca as mulheres, eu tenho certeza, elas não escolhem a roupa na hora, elas já estão pensando antes, a roupa que ela vai, que horário que ela tem que acordar, como que ela tem que preparar, já olhou se é o caso o ônibus, ou o carro, etc, o transporte, porque aquilo que é importante para você deve ser valorizado. Então, preste atenção, João capítulo 12 e versículo 26 agora. Olha o que disse Jesus, maravilha, aqui é assim, uma igreja de vencedores é assim, ela vai avançando, aleluia. João 12, 26, olha o que diz o texto, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, aonde que o servo vai estar? Fala comigo, ali. Então não pode ser por rede social. Está entendendo a pregação atualizada? Aonde eu estou, fala comigo, ali. Fala comigo, presencial. Estará o meu servo. Então, não adianta esse negócio, eu quero honrar o meu líder, mas nunca se encontra com ele. Eu quero honrar o meu pai, mas ele mora em outro estado, você nunca vai lá visitá-lo? Que honra que é essa? Não é honra, isso é outra coisa. Jesus disse, aonde eu estou, diga ali. Diga, no mesmo lugar estará o meu servo. Ô pastor Zé Márcio, sou teu servo. Então você tem que estar perto de mim, nos lugares onde eu estou. Porque nos lugares onde o Senhor Jesus disse, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Agora, nessa relação, existe uma terceira pessoa, que é o pai. Essa relação é maravilhosa, né? Quando o marido serve a mulher, existe uma terceira pessoa na relação. Quando a mulher serve o marido, existe uma terceira pessoa na relação. E a Escritura diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Na relação trabalhista entre você e o seu patrão, existe uma terceira pessoa, porque você é um servo do seu patrão, mas Deus está ali. Foi cometido uma injustiça contra você? Fique em paz. Tem um juiz, um advogado chamado Jesus Cristo, que é poderoso para advogar suas causas. Se for necessário, você tem todo o direito de procurar, o Ministério do Trabalho, mas tem um ministério mais elevado, é o ministério na casa de Deus. Você não é qualquer funcionário,
Você não é qualquer filho, você não é qualquer pessoa, você foi separado pelo precioso sangue de Cristo. Então, ao lidar com você, eu como seu pastor preciso ter muito cuidado, porque você é o meu conservo. E a Escritura diz que a maneira que eu trato os conservos, eu receberei um pouco mais do tratamento. Porque a medida com que medides, se medirão a vós outros, e ainda um pouco te acrescentará. Então, ser investido de autoridade não é simples, requer sabedoria. Por isso que aqueles que são investidos de autoridade, como é o meu caso, na casa de Deus, precisamos de muita oração. Eu queria te pedir, no horário da refeição, no horário do almoço, ore por mim, pela minha família e pelo meu ministério. Abençoe também o pastor Luiz, a pastora Márcia, as suas filhas. Mas eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, eu preciso da sua oração. Como diz o apóstolo Paulo, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra. Não é só a palavra da pregação, é a palavra do governo, é a palavra do conselho, é a palavra de sabedoria. No dia que esse princípio de honra foi quebrado, lá no Éden, a partir desse momento, o homem não se moveu mais apenas em honra. A desonra estava lá. Então eu vou te falar aqui de alguns tipos de honra e alguns tipos de desonra. Alguém está interessado? Então a primeira honra, ela genuína, é a honra que valoriza a presença. A honra abre portas, mas a desonra fecha. Sabe por quê? Você deveria ir a lugares que você é celebrado. Não vá a lugares que você é desonrado. Você não é obrigado a ir. Jesus foi em Nazaré, foi o primeiro lugar que ele falou: vou lá na minha casa, vou lá nos meus, vou nos meus parentes. Mas ao chegar em Nazaré, pastor Bruno, ele foi honrado ou desonrado? Muito desonrado. Sabe por quê? Quando viram o Senhor Jesus, sabe o que falaram para ele? Esse é um comum, esse é um qualquer. Não é este o filho da irmã Maria, o seu pai José o carpinteiro? Agora vem falar que é Deus? Naqueles lugares que não conseguem ver o que Cristo fez na sua vida, você não deve vir lá, porque quem não valoriza a sua presença não deve ter acesso a ela. Eu vou repetir para você começar a praticar. Pastor, mas como que eu faço isso no trabalho? Como que eu faço isso na família? A honra valoriza a presença. Então, todos devem ser amados, sim ou não? Sim. Alô? Todos devem ser amados, sim ou não? Sim. Incondicionalmente. Mas todos têm que desfrutar da sua intimidade? A Escritura diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a minha aliança, ou seja, a minha intimidade, é só para aqueles que não consideram comum a presença. Eu não considero comum a presença do meu pastor. Eu tremo por dentro. Quando eu te falo na presença de Deus, tem 20 anos que eu ando aqui com o pastor Luiz. Se eu vou reunir com ele, eu tenho um tremor interior. Por causa de quê? Da pessoa? Não. A pessoa já conhece, tem 20 anos. É por causa da unção. Não é interessante isso? Você sabe separar a unção da pessoa? Porque a pessoa tem uma personalidade. E essa personalidade, às vezes, não é muito agradável à sua. Você é brincalhão, o outro é introvertido. Então a personalidade não é igual. Mas se você valoriza a unção, você sabe separar as duas coisas. Porque o que eu quero é a unção. Personalidades podem mudar, mas a unção permanece. E aí quando você não trata comum, Nazaré tratou comum. Poderia colocar aqui um outro princípio na palavra, que é o de Nazaré. Jesus chegou e Nazaré falou: não, achei que era alguém importante. É só aquele que vivia aqui. Só que aquele que vivia aqui, você não sabia, mas ele era um ungido de Deus. A partir do momento que você soube, tem que mudar o entendimento. Quem está comigo na pregação? Uma pessoa pode conviver durante anos com você. Então, aquelas pessoas que conviveram comigo lá na escola, elas podem ter hoje um tratamento comigo de uma maneira comum. Esses dias fui visitar um amigo de infância.
Um dos meus melhores amigos quando eu tinha de 4 até 7 anos. Hoje ele é juiz de direito lá em Tubiara, Dr. Vinícius. Ele podia me tratar como aquele coleguinha dele, mas ele não fez. Ele me recebeu como homem de Deus, na casa dele. Orei pela filha dele, que estava na UTI, infelizmente ela faleceu. Depois fui orar de novo pelo outro filho que Deus deu a ele. Me recebeu na sua casa, mas com tanta alegria, poderíamos ficar lá longas horas. Então, diga: a honra valoriza a presença. Nem todos devem ter acesso à sua intimidade, é só para aqueles que valorizam. A honra gera acesso, mas hoje em dia as pessoas querem desonrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, e continuar a relação como se nada tivesse acontecido. Não, 1000 vezes não. Por quê? Porque aquilo que você fala pode te dar acesso ou não à presença. E a Bíblia afirma que vasos de honra, meus queridos irmãos, devem ser colocados em lugar de honra. Não pode ser colocado no lugar comum. Não, deve ser mencionado. Mas hoje, por causa da política, né, da boa vizinhança, e esse negócio em Minas é uma praga, mas nós rejeitamos essa praga em nome de Jesus. Esse negócio da política do mineiro, esse negócio do mineiro que quer ficar bem com todos, eu posso falar porque sou por nascimento. Não, isso tem que mudar a nossa vida. Essa política do politicamente correto. Se eu falar, o irmão vai ficar ofendido. Então escolha quem você quer ofender, o irmão ou a Deus, porque a desonra toca o trono de Deus. Então nós precisamos escolher a quem queremos agradar. E eu quero colocar você na Bíblia, por favor, Filipenses capítulo 2 e versículo 29. Aleluia. Olha o que diz a Escritura, Filipenses capítulo 2 e versículo 29, a respeito de um homem, Epafrodito: recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre, diga: honrai sempre, homens como esse. Continua: recebei, pois do Senhor, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte. Uau, isso aqui é honra, hein? Isso aqui é honra. Recebei-o, pois, do Senhor. Filipenses 2:29. Você tem que gravar esse texto com toda alegria. E honrai sempre homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Vou traduzir para você. Me faltou dinheiro, me faltou assistência naquela igreja, mas este homem aqui, que Filipenses faz referência, ele não honrou usando uma camiseta como essa que nós estamos usando. Por favor, é um nível de honra, mas não se compara a arriscar sua própria vida. Por isso que bombeiros devem ser valorizados, policiais devem ser valorizados. Essa cultura tem que mudar em nome de Jesus. Homens assim, que recebem salário para colocar-se na frente de uma bala, que dinheiro é que paga isso? Tem que ganhar e muito bem. E se tiver no nosso meio, tem que ser honrados, porque se colocam para defender a nossa vida. Agora, o que dirá disso na igreja? Honrai sempre homens como este. Diga: por causa da obra de Cristo. E a obra de Cristo é a igreja. Por isso eu não tenho medo de dizer: quem abençoa a igreja será abençoado por Cristo. Quem dispõe do seu tempo para servir a igreja será servido também pelo cabeça da igreja. Agora, quem arrisca a sua própria vida? Eu preciso mencionar aqui o caso do Cristiano Henrique Ovadik, da videira lá em Moçambique, na cidade da Beira. Quando o ciclone passou naquela cidade, a maioria dos missionários, eles foram orientados a deixar a cidade. Cristiano Henrique Ovadik, pastor da videira na cidade da Beira, fez o que está escrito aqui.
Eu não sei do seu caso, não sei se você fez, mas homens assim devem ser honrados. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Então, você está entendendo agora a diferença dos vasos? Você está entendendo agora o material dos vasos? Aí você olha e fala assim: mas ele não é um grande pregador, eu não vejo nas redes sociais quantos livros ele escreveu, qual que é o tamanho da igreja dele? Não estou desvalorizando estes, até porque eu mesmo quero ser um destes. Alguém diz amém? Amém. Mas tem uma coisa que ele fez e ninguém nesse auditório fez, e talvez nem na vinha. Quando o ciclone chegou, o homem foi a 300 quilômetros em Chimoio, deixou a família dele, deixou a esposa dele e os filhos, e voltou para dentro do ciclone, para ficar com os irmãos da igreja. Eu não faria isso. Eu preciso ser honesto para você. Não faria, não é de bom senso. Ele até contrariou a ordem do supervisor dele. O pastor dele falou: é para você sair. Aí ele falou: eu vou ficar junto lá com aquelas ovelhas. Então, preste atenção. Recebei-o no Senhor, diga com toda alegria. E honrai sempre homens, e eu coloco também mulheres, como este, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Nós ficamos 4 dias sem notícias dele. E na estrada que ele passou, um dia depois, ela foi levada pelas águas do ciclone. Ou seja, não tem comunicação, morreu. Você não deve guardar a mágoa de ninguém, mas você deve guardar a honra. Você não deve guardar mágoa. Mágoa deve ser esquecida e perdoada rapidamente. Mas você deve guardar aqueles que honraram você, especialmente nas horas mais difíceis. Isso deve ser guardado, porque é uma recomendação apostólica para honrar sempre. Então, a desonra tira o acesso, mas quem não valoriza a sua presença não deveria fazer parte da equipe, do time de trabalho, do discipulado, porque liderança na casa de Deus não é para quem paga, nem para quem estuda, nem para quem nasceu, é para quem Deus chama. Que lugar é esse? Não é um lugar dessa terra, é um lugar de honra. Por isso, você faz parte da liderança da casa de Deus, você está no lugar mais honroso que um homem ou mulher pode ser colocado. Não é um lugar adquirido, não é para quem quer, nem para quem paga, nem para quem estuda, é para quem Deus separou. Amém. Você não é líder na videira porque você fez algo, você é líder aqui porque você foi separado por Deus. Agora, por que trabalharia com você uma pessoa que não valoriza a sua presença? Por que trabalharia na sua equipe alguém que só chega atrasado, que você pede um relatório e não entrega, que você dá a direção e não cumpre? Você tem liberdade. Como andarão 2 juntos se não há acordo entre eles? Pastor, então, o que eu faço? Lá na sua empresa você manda embora, contrata outro, simples assim. Mas os meus vasos são os vasos da casa de Deus. O que devemos fazer? Pastor, isso acontece só com pessoas? Não, acontece em cerimônias também. Se você me convida para uma cerimônia de formatura do seu filho, eu não posso ir com qualquer roupa. Se eu vou com uma roupa de clube na formatura do seu filho, eu estou desonrando você e a sua casa. Então, você não faz isso com coisas, você faz com pessoas, você faz com trabalho. Então, se você vai para uma entrevista de trabalho e já chega lá atrasado, filho, você já demonstrou o tipo de funcionário que você quer ser. Pastor Larry Stockstill, da Bethel Church, nos Estados Unidos, ele fala mais ou menos assim: amor com todos, porque Cristo amou incondicionalmente, amém? Comunhão com alguns. Comunhão, sabendo que está mais restritiva, com alguns. Porque a Escritura diz que aquele que se diz irmão, mas é avarento, idólatra, jactancioso, o que Paulo recomenda? Nem sequer comais com eles. Ei, minerada, e agora? O que você vai fazer com esse versículo? Você que gosta, não, eu aceito todo mundo,
Não, nós somos mineiros cheios do Espírito Santo, cheios de revelação de Deus. Então, com aquele que se diz irmão, mas não é jactancioso, quer dizer, a boca dele despeja jactâncias, palavras frívolas. Tem uns pregadores da internet que alguns me mandam texto, eles já começam o texto com jactância, uma palavra baixa, de baixo calão, que nem jornalista tem coragem de usar, mas ele usa para falar das Escrituras. Eu não leio, não me assento para comer desta comida, tratando o Evangelho como algo comum, só para chamar atenção. Não vai chamar minha atenção, porque a minha atenção e a sua atenção, ela não é absorvida assim. Então, diga amor para com todos, diga comunhão com alguns, mas intimidade é só para aqueles que valorizam a sua presença. Aí isso sim serve para sua casa, sua família, a igreja, a sua intimidade. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30. A presença de Deus só está aumentando nesse lugar. 1 Samuel, o ambiente está ficando solene. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30. Olha que texto incrível. Naturalmente eu não vou conseguir pregar tudo aqui, mas os irmãos que são melhores pregadores do que eu à noite vão fazer isso em nome de Jesus. 1 Samuel 2,30. Olha que texto. Portanto, irmãos, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, esse texto é maravilhoso. Diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Essa era a promessa, não é? Essa era a vontade, era o plano original. Você e a sua casa andasse sempre diante do Senhor perpetuamente. Porém agora, Vasti, Judas, Ananias e Safira, e outros também que honraram a presença. Quando Pedro, em Mateus 17, junto com Tiago e João, subiu para o Monte da Transfiguração, e ele viu lá uma conferência. Estavam Moisés, Elias e Jesus conversando. Que conferência, hein? Ele ficou tão extasiado, fora de si, vendo aquela cena, que ele falou assim: mestre, quer que façamos para ti uma tenda, outra para Elias e outra para Moisés? Por que ele não foi repreendido? Sabe o que Pedro está falando? Estou gostando demais dessa reunião aqui, eu quero ficar aqui mais um dia. Ninguém faz tenda para 2 horas de pregação. Está bom demais aqui essa conferência, está bom demais aqui essa reunião. Mestre, o senhor está pregando aí, mas está no sol. É igual quando alguém vem trazer uma água, é igual quando alguém percebe que tem alguma coisa errada no prédio acontecendo. Não precisa vir aqui interromper a pregação. Aqueles que honram, eles vão resolver o problema, para o bem da casa, para o bem da empresa, para o bem da família. Eles vão resolver o problema. Certas coisas eles nem vão falar para você. Eu sou o irmão mais velho da casa, eu tenho a responsabilidade do primogênito. Isso é lá das Escrituras. Eu tenho também a bênção do primogênito, que é uma porção dobrada, aleluia. Espero que funcione quando a herança for repartida. Mas tem certas coisas que eu nem levo adiante. Por quê? Porque eu e você somos portadores de boas notícias. Agora, presta atenção no que diz esse texto. Longe de mim tal coisa. Diga agora forte comigo. Porque os que me honram, honrarei. Você precisa praticar isso. Eu também. Esses dias eu fui numa audiência com a advogada da igreja. Uma audiência um processo de muitos anos, um processo trabalhista, longos anos, sei lá, mais de 10 anos, 12 anos. E aí, a advogada, muito profissional, é minha tia. E aí, quando nós saímos da audiência, aí eu falei para ela: tia, eu quero te acompanhar até o carro. Nesse caso, eu chamo ela de doutora, que está no exercício da função, né? Doutora, eu quero acompanhar a senhora até o carro. Não, não precisa. Naquela hora, eu já estava meditando a palavra, o Espírito Santo falou comigo. É exatamente assim que a honra funciona. Não precisa, mas você decide fazer.
Quem recebe não pede. Está entendendo? Você não pede honra, mas se fizerem para você, recebam. E receba sem constrangimento, porque vão se levantar vasos do tipo Judas, dizendo: para que esse desperdício? Que bobagem! Para que fazer? Quantas vezes eu já fiz e já vi fazer. Por exemplo, no dia do aniversário do pastor, ou no dia da posse de um pastor, e aí coloca uma cadeira e faz uma cerimônia de honra. Já vi muitos irmãos se levantando e indo embora. Que bobagem é essa? Aqui nós só honramos a Cristo. Que bobagem é essa? Aqui nós valorizamos só a palavra e não o pregador. Se Deus quisesse palavra sem pregador, bastaria a Bíblia só escrita. Mas não é assim que diz Romanos 10: formosos são os pés de quem anuncia o Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Os pregadores devem ser honrados. É por isso que todo pregador que vem aqui pregar, nós damos para ele uma oferta. E vai ser cada dia maior. Vai ser cada dia com mais honra. Quando recebemos pregadores nas nossas conferências, nós preparamos uma sala para estes irmãos. Então você está entendendo agora que aqueles que me honram, diga, aqueles que me honram, você deve honrar também, sem constrangimento. Por favor, em nome de Jesus, ore por isso, para que seja removida toda a intimidação, porque o aluno, quando vai levar a maçã para a professora, os demais todos se levantam para criticar. Não vou dizer todos, alguns talvez compreendam o valor da honra, mas o comum é isso. O que é comum? O comum não é a honra, o comum é a desonra. O comum é desonrar as autoridades, o comum é desonrar o presidente. O comum é fazer o contrário. Queria convidar o Fabrício aqui para ministrar. Mas olha só, para terminar: porém os que me desprezam, amados, leia comigo, fala comigo, os que me desprezam serão o quê? Eu prefiro a minha versão, vou ler para você: os que me desprezam serão desmerecidos. Sabe o que é desmerecido? Põe na paisagem. Faz igual Davi fez. Eu amo a passagem de Davi. Davi vai obedecer o seu pai, que mandou levar queijo e farinha para o comandante. Ele não foi lá lutar contra Golias. Isso não é incrível? A honra te conecta aos lugares certos. O garoto de 17 anos, mais um pouquinho, decidiu obedecer o pai. Ele estava lá nas redes sociais dele, jogando videogame, como é próprio de um garoto. Mas o pai falou: filho, vai levar para o comandante 10 queijos. Vê se não é mineiro essa casa. Agradar o comandante. Isso é coisa de mineiro. Quando eu faço reunião da Vinha de Minas Gerais, eu volto com queijo, rapadura, doce de leite, ovo caipira. Tem um frango caipira lá em casa. Como é que eu ia levar o frango no avião? Eu falei: irmão, é literal. O irmão esses dias levou uma galinha no culto do Bueno. Entregou, foi para a pastora Márcia, não foi? O que eu faço com essa galinha aqui, morta? Tá fresquinha. Tá. Vem essa hora que tem que vir o obreiro rapidamente. E aí, Davi foi obedecer, diga obedecer. Foi honrar o pai. A honra te conecta aos lugares certos. Ele chegou na hora lá que o gigante estava desafiando. Ele apareceu uma vez no dia. Ele chegou na hora. Por que ele chegou na hora? Ele só estava obedecendo o pai. Uma pequena obediência vai te trazer uma grande glória. Só uma pequena obediência. Os soldados de Gideão estavam lutando uma batalha. É militar, Mateus. Não é qualquer um, não. Mas o dia que eles foram separados, os 30 mil dos 300, foi uma coisa aparentemente tão simples. Era só beber água. Era só a maneira de beber água. Então existem tempos específicos na vida da igreja. Sabe por que nós mandamos fazer, por exemplo, essas camisetas? Não é porque nós queremos colocar o pastor Aloysio no lugar de Jesus, porque é claro que somos discípulos do Senhor Jesus.
Mas a Escritura diz claramente que Paulo disse: sede, fala comigo, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que significa a palavra discípulo no original? Aprendiz. O aprendiz é aquele que aprende com o mestre. Eu estou aqui aprendendo com o mestre. Nós estamos aqui dizendo, somos aprendizes do pastor Luiz. Se alguém não é aprendiz, por que está na casa? Nós somos aprendizes. E como aprendizes, nós honramos o mestre. O que Davi fez quando o irmão Eliabe apareceu? O irmão Eliabe era o irmão mais velho. E eu te falo, esses sempre estão na casa. Porque na casa há ambos os vasos. Para exercício de quem? Diga, meu. Fala, meu exercício. Sabe qual é o exercício, meu João? Graça. Graça é para quem não? Muito bem. Lembra disso. Você vai precisar várias vezes ao tratar desse assunto. Porque aí você recebeu graça, o que você deve fazer com a graça? Transmitir graça. Você recebeu perdão, deve fazer o que com perdão? Transmitir perdão. De graça recebeste? De graça dá. Sabe o que Davi fez? Chegou, ele foi cumprir a ordenança do pai, encontrou o irmão mais velho, que deveria ser modelo, encorajamento, deveria ser para ele imitador, mas não vale a pena imitar Eliabe, porque ele era carnal. E Eliabe chegou para Davi e falou: conheço bem a sua presunção, a sua arrogância. O que vieste fazer aqui? E aí Davi perguntou: escuta aqui, ô irmão, o que vão dar para quem matar esse gigante? Aí Eliabe falou: vai ficar isento de impostos o resto da vida? Vai assentar-se à mesa do rei, porque não tem gente de assentar, a não ser por nascimento ou se for convidado? E vai casar com a filha do rei. Davi ignorou Eliabe. Fez isso aqui, ó, está escrito lá em 1 Samuel 2,30. Desprezou. Mas ele continuou na casa. Aí eu imagino que se fosse aqui na videira, ele encontrava o irmão: bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. E amém. Não precisa ir na sua casa, comer na sua casa, ser convidado para jantar, e nem desfrutar da companhia dos seus filhos, nem participar da sua célula, nem do seu discipulado. Deve permanecer na casa, até que seja transformado pelo Senhor, ou até que seja removido pelo Senhor. Quantos estão entendendo a pregação? Está solene, mas eu vou continuar. Vamos ministrar o Senhor? Fique de pé onde você está. Vamos pedir para o Senhor revelação de Deus. Precisamos de revelação do Senhor. Peça para Ele, aí mesmo onde você está. Homens assim devem ser honrados. Mulheres assim devem ser colocadas em lugar de destaque. Porque nós somos conectados pela